Olá, queridos irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para estudar a lição número 11 da Escola Dominical, uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus. O que nós precisamos entender? Essa lição ela vai destacar para nós a importância de vivermos de acordo com o Espírito Santo. E para vivermos uma vida de acordo com o Espírito Santo, o que nós temos que perceber? Primeiro, que existe uma luta de confronto entre a carne e o espírito, entre a nossa natureza humana e a ação do Espírito Santo presente nas nossas vidas. É uma guerra interior. Nós queremos dar vazão à nossa carne, ou seja, os nossos desejos pessoais, e o Espírito Santo nos orienta sempre a levar-nos a caminhar com Jesus. Tá? Mas nós somos encorajados pelo Espírito a fazer o quê? Viver de maneira que se manifeste o fruto do Espírito, ou seja, nós somos encorajados através da palavra de Deus a vivermos uma vida de amor, de paz, de alegria, uma vida onde a benignidade, onde sejamos bendignos, pratiquemos a bondade que habita em nós, bondade por causa da presença do Espírito Santo na nossa vida, certo? Uma vida de fidelidade a Deus, ser fiel a Deus acima de qualquer coisa, acima de sermos fiéis a nós mesmos, uma vida de mansidão, uma vida de domínio próprio, aonde o Espírito Santo nos capacita a dominar os nossos desejos. Somos capacitados a superar as obras da carne através da ação do Espírito Santo de Deus. Esse mesmo Espírito que habita em nós, é Ele quem nos ajuda a vencer o quê? A vencer os desejos da carne que são latentes em nós, ou seja, que são naturais, que são próprios da natureza pecaminosa que ainda coexiste na nossa vida, na nossa existência. Entramos no primeiro tópico da nossa lição. Qual o objetivo? Entender que a nossa vida enquanto cristãos, enquanto servos de Jesus, ela existe e existe dentro de nós o quê? Uma batalha interior. O primeiro tópico da nossa lição é a batalha interior que existe entre nós. No Novo Testamento, carne significa a integralidade da natureza humana decaída, impelida a dar vazão do pecado, em oposição ao anseio de Deus. Ou seja, quando o apóstolo está falando de carne, ele está falando do desejo incontrolável por satisfazer as nossas aspirações pessoais, que são opostas a Deus. Não é? Por exemplo, quando a gente quer se prostituir, a gente está em oposição a Deus, o Espírito está ali combatendo esse desejo em nós, mas a nossa natureza quer praticar a prostituição, a gente quer usar droga, o Espírito está dizendo que aquilo não é oposto a Deus, que aquilo não é bom para nós, e aí a carne diz que aquilo é prazeroso, que aquilo é bom para nós, que é para aquilo que nós nascemos e não para buscarmos a Deus. Então é isso, quando a Bíblia fala de carne, ela fala isso, ela fala em dar vazão a isso, dar vazão ao pecado, desejo incontrolável por bens materiais, por poder, por sucesso, por inveja, por luxúria, por glutonaria, por todo tipo de coisa que a carne nos leva a desejar, né? Por prazeres temporários que no fim nos levam à morte, à destruição. O Espírito Santo que habita em nós, desde o momento da conversão, traz uma nova maneira de viver, promovendo uma transformação completa em nós. Uma vez que nós aceitamos Jesus Cristo, nós somos batizados no Espírito, o Espírito passa a habitar na nossa vida. E aí começa uma luta constante entre a carne e o Espírito, onde a nossa natureza nos impele para dar vazão ao pecado, fazer aquilo que gostamos, ter aquele desejo, e o Espírito Santo diz que não é esse o caminho que nós devemos tomar.
Então nós vivemos ali um eterno conflito entre aquilo que é a vontade de Deus e aquilo que é a nossa vontade. Vou dar um exemplo banal. Eu estou com uma dificuldade com um índice glicêmico de açúcar muito alto, mas eu desejo e tenho prazer em comer uma torta de chocolate. Então eu passo na frente da confeitaria e vejo uma torta de chocolate. O meu desejo é comer as tortas de chocolate. Porém, o Espírito de Deus que habita em mim diz que aquilo vai me causar um mal, uma doença. Mas eu tenho o desejo de ir lá e consumir aquela torta, satisfazer aquele meu paladar, satisfazer aquele meu prazer momentâneo. Mas eu não vou entrar lá, não vou comprar a torta porque é ruim para mim. Então, é isso que Paulo está usando para poder ilustrar a luta interior, a luta da carne, que quer satisfazer o prazer momentâneo, ou seja, comer aquela torta, sentir aquela satisfação momentânea, mas que vai prejudicar algo que já está ruim em mim. Ok? É isso que, se eu persistir e ser vencido pelo meu desejo carnal, eu vou ficar gravemente doente até um ponto em que não haverá mais solução para mim. Ok? Essa é a ideia. O Espírito Santo, ele apresenta uma nova vida, uma vida de acordo com o padrão de Deus, da forma como Deus quer que a gente viva. E nós queremos viver da maneira como nós vivíamos, dando vazão aos nossos desejos e à nossa carne. Então, no momento em que o Espírito Santo vai trabalhando essa transformação em nós vamos lutando para deixarmos os desejos de lado e sermos orientados, guiados pelo Espírito Santo de Deus para as boas coisas, para as boas obras, para a vontade de Deus. Ok? Para nos mantermos firmes diante dessa luta interior, é preciso priorizar a palavra de Deus e ter uma vida de oração, buscando fazer sempre a vontade de Deus. Ou seja, para que a gente possa resistir, para que a gente possa suportar as tentações que se colocam diante de nós, nós precisamos o quê? Nós precisamos ser firmados na palavra, conhecer a palavra de Deus, ter intimidade com Jesus através da palavra de Deus e orarmos a Deus, dizendo para Ele das nossas fraquezas, das nossas aflições, suplicando para que Ele faça uma transformação em nós, de maneira que a gente alcance graça e possa assim resistir à tentação da carne e ouvir a voz do Espírito, realizando a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Normalmente, aqui não é a nossa, tá certo? A nossa inclinação sempre é dada a satisfazer os nossos desejos pessoais, de forma egoísta, né? Muitas das vezes de forma egoísta, na maioria das vezes de forma egoísta, porque o egoísmo é o princípio fundamental do pecado. Então, quando a gente tem qual que é a vontade de Deus, pastor? Normalmente não é a nossa. Normalmente, tá? Agora, se você é uma pessoa que tem uma vida de oração forte, frequente, se você é uma pessoa que busca e estuda constantemente a palavra de Deus, então você com certeza vai pensar menos na carne e dar mais vazão às coisas do Espírito. Segundo tópico da nossa lição, fruto do Espírito. Precisamos nos aproximar mais de Deus, entendendo sua vontade, nos tornando cada dia mais próximos do projeto original de Deus. Ou seja, o fruto do Espírito é aquilo que a gente leu: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, mansidão, fé e autocontrole. Então, à medida que nós vamos deixando o Espírito Santo atuar na nossa vida, deixando nos transformar, nós vamos ficando mais parecido com aquilo que Deus projetou para nós. Quando Deus criou Adão e Eva, ele tinha um propósito.
o pecado veio e perverteu esse propósito, né? Então o homem, ele deixou de lado o propósito original de Deus, de uma vida moral, em santidade, na presença de Deus, em comunhão com Deus, e foi dar vazão ao pecado, ao desejo interior produzido pela sua carne conforme nós vimos na última lição. E esse desejo nos separou de Deus, tá? Então, quando o Espírito Santo passa a habitar em nós, no momento da nossa conversão, ele passa a restaurar aquele projeto original de Deus, né? Deus nos fez perfeito e o pecado nos perverteu, ou seja, nos tirou do propósito de Deus, tá? Se temos a semente do Espírito Santo em nós, o fruto surgirá com o tempo. É o que? É o que a teologia chama de processo de santificação, ou seja, cada dia mais nós vamos vencendo a nossa luta contra a carne e vamos ficando mais parecidos com o nosso Mestre Jesus, nas nossas ações, no nosso pensamento, nos nossos sentimentos, e vamos nos afastando da pessoa que éramos antes de conhecermos Jesus e nos convertermos a Ele. Ou seja, antes de nos convertermos a Ele, nós queríamos dar vazão aos nossos desejos pessoais, às nossas inspirações pessoais. Depois que conhecemos a Jesus e o Espírito Santo passa a habitar em nós, nós passamos a desejar sermos como Jesus, mais parecidos como Jesus. E essa ação que o Espírito vai promovendo na nossa vida, e nós vamos voltando a ser mais parecido com aquele Adão criado antes do pecado, ou seja, nosso projeto original, restaurando em nós aquilo que deveríamos ter sido se não tivéssemos caído. Um coração aberto a mudanças atua como uma terra bem adubada, pronto para receber a semente e gerar frutos. Nós não devemos ser cabeça dura, nós devemos dar ouvido à voz do Espírito, nós devemos estar dispostos a mudar a nossa vida em função de Cristo Jesus e termos uma vida que lhe agrade, né? Se a gente entende, deixa e permite a mudança do Espírito na nossa vida, e essa transformação vai se completando, nós vamos mudando a nossa visão e vamos indo cada vez mais em direção ao céu com Jesus. Vivendo em liberdade. Algo muito importante precisa ficar entendido aquilo que a viver em liberdade não é uma condição física, mas também ter uma alma livre das correntes do pecado, ou seja, desses desejos da carne, não é? É ter o autocontrole, é não desejar aquilo que não agrada a Deus e buscar aquilo que agrada a Deus, ter uma vida que Deus se agrade de nós, tá? E nós somos livres por quê? Porque nós conseguimos resistir às tentações do diabo. Nós resistimos à prostituição, nós resistimos às drogas, nós resistimos às bebidas, nós resistimos a outros desejos carnais. Nós somos capazes de resistir por causa da ação do Espírito que habita em nós. O Espírito, ele nos dá essa capacidade, tá? E a gente precisa entender o quê? Que a liberdade em Cristo não é uma vida sem regras ou responsabilidades. Nós temos responsabilidade, nós temos regras sim, mas as regras são ditadas pela ação do Espírito Santo dentro de nós. Quando nós deixamos que o Espírito seja pleno em nós e ele transforma a nossa vida através do fruto do Espírito, nós passamos a viver dentro do projeto original de Deus, sem que para isso alguém precise ficar nos apontando e nos ditando regras. As regras que o Senhor determinou para nós lá no seu projeto original são implantadas dentro de nós, na nossa mente, no nosso coração, de maneira que quando a gente olha para ele e vive de acordo com os seus princípios, com a fé, com a alimentação da palavra de Deus, com a vida de oração, nós refletimos naturalmente aquele projeto de Deus. Nós temos responsabilidade sim, e essa responsabilidade precisa ser praticada.
Através da graça de Cristo, somos libertos do domínio do pecado e habilitados a viver uma vida de santidade e retidão, uma vida de plenitude espiritual. Somos, sim, capazes de viver uma vida reta, uma vida correta. Somos capazes, sim, de derrotar a ação do pecado na nossa vida. Nós não somos mais reféns do pecado. Nós temos condições, através do Espírito Santo de Deus, de lutar contra o pecado, resistir do pecado e ter uma vida reta diante de Deus e diante dos homens. As orientações do apóstolo Paulo aos Gálatas são um convite para uma escolha consciente e contínua de viver pelo Espírito. Eu quero viver pelo Espírito. Eu quero que o Espírito seja pleno em mim. E eu vou ouvir a voz do Espírito. E eu vou lutar e resistir aos desejos da carne. Esse é o convite de Paulo. Uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus não apenas nos liberta das correntes do pecado, mas produz em nós uma vida plena de comunhão com Deus. Ou seja, nós voltamos ao estado original. Nós vamos caminhando ao estado original. Nós vamos caminhando ao propósito primeiro para o qual Deus nos criou, que era ter comunhão conosco, conviver conosco, partilhar o seu amor e a sua misericórdia conosco. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Nos vemos no próximo domingo com a graça de Deus.